Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa madrugada, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas eu queria convidar todos vocês, durante essas 2 semanas, a Igreja Hellbot vai estar iniciando uma série de vídeos onde serão colocados os testemunhos de alguns irmãos. Né? Eles estarão falando sobre o seu testemunho de vida, como eles aceitaram a Jesus, como eles conheceram a Cristo, como eles vieram para os caminhos do Senhor. E eu gostaria de te convidar para estar acompanhando essa série de testemunhos. Vai começar a partir de hoje e serão daqui durante as 2 semanas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Não deixe de acompanhar e de deixar o seu comentário também no vídeo. Coloca lá o seu testemunho, aquilo que você... Como foi que você conheceu a Jesus? Como foi que você veio para os caminhos do Senhor? Como você foi alcançado pelo sangue de Jesus? Deixa lá também o seu comentário, deixa lá também o seu like, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Ótima semana a todos. Paz, pessoal. Hoje aqui eu vou falar meu pequeno testemunho, vou falar meu testemunho de conversão. Eu me converti cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos. E lá em casa sempre foi uma família cristã. E eu sempre fui aquele jovem que ia na igreja obrigado, não queria ir pra igreja, não queria muita coisa com o Senhor. E eu tenho 3 irmãos. E eu tenho um irmão chamado Lucas, que é um irmão muito influente na minha vida. E um dia aleatório, meu irmão chegou e me chamou pra ir pra igreja. E eu falei, vamos, bora. Eu sou um cara que topa tudo, vou pra tudo que é lugar, tudo que é lado, não vejo problema. E aí nesse dia eu fui pra igreja e, sabe, eu vi as mãos do Senhor ali. E aí eu continuei indo pra igreja. E o Lucas no momento parou de ir, sabe, por compromisso, outras coisas, em outros horários. E aí eu continuei indo. E aí num dia aleatório, 2 jovens chegaram em mim e me chamaram pra ir pra um retiro espiritual que essa igreja ia ter. Eu falei, vamos, bora. E naquele retiro eu tive um momento com o Senhor que eu nunca tive na minha vida. É um testemunho curto, mas o que eu quero falar desse testemunho? Sabe, seja influente na vida das pessoas. Sempre tem uma pessoa que é mais influente na sua vida, mas se apegue a pessoas que são influentes, que te tragam para Cristo, não pessoas que são influentes, que te levam para o mundo. Busque pessoas que vão te levar para o Senhor, busque pessoas que vão te mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E sobre aqueles 2 jovens que me levaram e me chamaram para o retiro, seja como aqueles jovens. Sabe, fala de Jesus para outras pessoas, pregue Jesus na sua igreja, na sua casa, na sua escola, leve Jesus para tudo que é lado, sabe? Siga o caminho e de pregar o evangelho, porque Jesus é o caminho à salvação. Leve Jesus, seja mais cristão, seja mais verdadeiro em verdade e em espírito. Leve Jesus para tudo que é lado. Esse é o meu testemunho. Que Deus abençoe. Falando da série de testemunhos, hoje eu vou contar o meu. Bom, eu vou contar do dia que eu aceitei Jesus. Eu não era evangélica, meus pais já eram evangélicos desde a minha adolescência e eu me converti num momento muito difícil, um momento de dor. Foi no momento que eu estava numa festa, num evento da empresa, e eu resolvi fazer uma ligação para o meu pai, que ele tinha ido viajar, ele estava em Minas com minha mãe num evento da igreja, onde eles iam cantar. E lá eu recebi a notícia que meu primo tinha desaparecido. Ele estava afogado. Eu voltei para casa e nesse momento eu recebi a notícia que meu primo tinha se afogado com 24 anos de idade, dia 12 de dezembro. No outro dia foi o enterro e lá, num momento de dor, eu aceitei Jesus. Então, assim, não importa que momento que você esteja vivendo, se é um momento alegre ou um momento triste, o momento que Deus toca de fato no seu coração é o momento que você pode aceitar Jesus. Esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas foi um momento de morte que me trouxe a vida eterna. E é isso, gente. Paz do Senhor, igreja. Vou passando aqui rapidamente para falar um pouquinho do que Deus já fez na minha vida, né? São testemunhos inúmeros. Quantas e quantas vezes eu passei pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor foi comigo e Ele me resgatou, estendendo a mão poderosa dEle e me tirando daquelas situações que são tantas histórias que eu tenho para contar do que Deus fez na minha vida. Mas eu vou ser breve aqui falando acerca de um acidente de moto que aconteceu comigo uma vez. Foi logo que
primeiro ou segundo ano de casado com a Ana Cristina, a gente morava no Jardim Ibirapuera, e só que eu estava meio desandado nessa época. Eu trabalhava de motoboy, só que quando encerrava o expediente eu passava por algum lugar que eu já tinha costume de conviver, né? Certos bares que eu conhecia, que eu tinha amizade com o pessoal, passava depois do expediente, tomava minha bebida, batia papo. E teve uma certa noite que aconteceu algo muito impactante. Eu voltei do serviço, passei em um certo bar, tomando as bebidas, ficando batendo papo com o pessoal ali. Aí deu um certo horário, eu montei na moto, fui subindo a avenida para ir embora para casa. E nisso aconteceu que quando eu passei numa valeta, eu desacordei em cima da moto, apaguei. E nisso, quando eu apaguei, vinha um ônibus no sentido contrário da moto. Quando eu apaguei, a moto começou a pegar a pista que o ônibus estava vindo. Nisso, a moto pegou a parte central do para-choque do ônibus e eu bati. Nessa que eu bati, o meu corpo voou, bateu no para-brisa do motorista, quebrou o para-brisa, eu voltei para debaixo do ônibus e a moto ficou ali, esbagaçada. Nisso passavam pessoas na hora do acidente e pararam. Inclusive tinha um casal que já me conhecia da época que eu congreguei na Igreja Batista, no Parque Santo Antônio. E aconteceu que esse casal, quando me viu, eles comentaram: vamos socorrer ao Marcos, vamos socorrer. Aí a moça, que era a Miriam, pegou e falou com o noivo dela, o Milton. Pegaram, me colocaram dentro de um Opala, naquela época, e me colocaram no carro e seguiram na direção do Hospital Campo Limpo. Nisso, quando chegamos no Hospital Campo Limpo, que eles me tiraram do carro, e quando levaram a maca sentido a sala da médica, a médica olhou, fez o procedimento médico lá para olhar a minha pulsação, para ver o meu estado. Aí ela olhou e falou assim: esse aí já não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer. E nisso ela mandou com que o pessoal do hospital, me levassem para uma sala e me colocaram lá numa maca. E ali eu fiquei desacordado durante algumas horas. Minha irmã, totalmente do lado oposto, lá no fundo do Grajaú, essa irmã falou que sentiu naquele momento de começar a orar, mas ela não sabia o que estava acontecendo. Mas ela falava para Deus assim: Senhor, ordena que o espírito volte ao corpo. Eu não sei o que aconteceu, mas tem um ente querido meu nesse momento que está precisando de ti. E chegaram parentes meus. A Ana Cristina teve um trajeto sobrenatural vindo de casa até o local do acidente. Esse testemunho ele é muito longo e assim eu não consigo contar ele detalhadamente agora, mas enfim, aquela médica me deu como um falecido ali. Eu dei entrada no hospital em óbito, só que a Cristina, minha esposa, falava assim, na hora que informaram o óbito para ela, ela falou: não, mas ele não morreu. E só que Ana Cristina, quando chegou no hospital, ela foi levada por um homem
num Gol branco daquela época, um Gol quadrado. E quando ela chegou no Hospital Campo Limpo, o rapaz falou para ela que ia ficar aguardando ela na porta do hospital. Aí então a médica informou para ela acerca do óbito, e ela não acreditava, e ela declarava que não tinha acontecido. E nisso eu, dentro daquela sala, acho que umas 2 horas depois, acordei naquele lugar, olhando para um lado, para o outro, totalmente gelado, e falava: o que eu estou fazendo nesse lugar? E para a honra e glória do nosso Deus, aquela noite em que declararam que eu estava morto, eu levantei e saí daquela sala, e os parentes estavam na porta do hospital. Eles não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Então, assim, eu tive o meu momento de falecimento, mas o Deus soberano, todo-poderoso, me resgatou do vale da sombra e da morte. Eu cheguei ali, sim, mas eu tenho hoje o prazer, entre tantos outros testemunhos, de ter novamente a chance de viver. O Senhor, Ele faz coisas lindas, e na minha vida é uma das coisas maravilhosas que Deus fez. E eu digo para você, não perca tempo querendo viver as coisas do mundo, porque a bebida, a droga, a prostituição, ela só traz destruição para a vida do ser humano. Jesus tem um plano melhor. Quem estiver vendo e ouvindo esse testemunho, creia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não deixe passar mais tempo longe de Jesus. Aceite, acredite, Ele tem planos melhores para você. Que Deus abençoe todos vocês. Falando sobre a série de testemunhos, hoje eu vou contar o meu. Bem, eu desde criança, eu ia na igreja com a minha avó. Desde os 6 anos que eu me lembre. E eu sempre achava que eu conhecia Deus. Mas eu não conhecia Deus, eu conhecia o Deus da minha avó, né? E durante esse tempo todo, eu ia à igreja, lá pelos 15 anos mais ou menos, eu parei de frequentar a igreja. E aí Deus preparou um monte de coisa na minha vida, e teve um momento, em 2020, onde eu passei por um deserto muito grande. Eu tive uma depressão profunda, eu tive uns ataques de pânico, eu tive muita ansiedade, fui parar no hospital. E foi nesse momento onde o Senhor me resgatou, onde Ele me tirou do fundo do poço, onde Ele me deu nova vida. Foi ali que Ele olhou nos meus olhos, me chamou de filha. Foi ali onde Ele me disse que Ele me amava. Foi ali onde eu descobri que eu tenho um Pai que cuida de mim. E desde então, eu estou vivendo esse processo nas mãos do Senhor, que Ele tem me entregado tanto vitórias como muitas lutas, né? E uma das vitórias que Ele me entregou foi a salvação do meu pai, porque era promessa. E o que o nosso Deus, Ele zela em cumprir a palavra dEle. Então, hoje, eu sou muito feliz em saber que o meu pai está nos braços do Senhor, que era uma promessa, e Ele cumpriu. E eu tenho certeza que Ele tem muito mais na minha vida. E fora o que Ele trata o meu caráter todos os dias, né? Porque nós temos que ser semelhança e imagem de Cristo. Então, eu estou sendo tratada todos os dias pela palavra, e eu creio que o Senhor vai continuar fazendo na minha vida, e creio que assim Ele fará na sua também, em nome de Jesus. Olá pessoal, Paz do Senhor Jesus, eu me chamo Daniel Júnior, tá? Eu gostaria de dar aqui um pedacinho do testemunho
da minha vida, de como eu me converti, de como eu fui parar nos caminhos do Senhor, como eu aceitei a Jesus. Na grande verdade, eu nasci, né, em um lar cristão, em um lar onde as pessoas já conheciam a Jesus. E eu acompanhava minha avó para a igreja, né, ela era minha avó de consideração, e ela me levava junto com ela para os cultos, para a igreja, e eu ia com ela para a Paz e Vida desde pequenininho. Aos 7 anos de idade eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus com a minha mãe, né, com os meus irmãos, e ali eu fiquei até os meus 13 anos de idade. Perdão, até os meus 12 anos de idade. Quando eu recebi o melhor presente da minha vida, que foi o batismo com o Espírito Santo. Eu tinha apenas 12 anos de idade, era uma criança, mas que cultuava a Deus, que buscava Jesus, que buscava a presença de Deus, e o Espírito Santo assim decidiu selar a minha vida naquele dia 28, do 8 de... o ano não vou me lembrar, mas era dia 28 do 8 porque eu tenho anotado. Naquele dia Jesus selou a minha vida com o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabia o processo ao qual eu ia passar, os caminhos a qual eu ia trilhar. Eu lembro muito bem que houve uma profecia de uma irmã, que ela chegou na salinha das crianças, eu tinha 11 anos quando ela foi falar isso, e ela disse que via a salinha muito bagunçada, e ela demorava muito tempo para arrumar. E quando ela disse isso, ela falou assim: o Espírito Santo de Deus me diz que as pessoas que estão aqui vão sair, esses jovens, esses pré-adolescentes irão sair. Alguns talvez nem voltem mais, mas outros vai voltar, mas vai demorar algum tempo. Passado um ano, depois disso, depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus, eu comecei a me interessar pelas coisas do mundo, eu comecei a me interessar pelas coisas que os jovens faziam naquela época. Eles gostavam de sair, eles gostavam de... Na época estavam começando os pancadões, estava começando as baladinhas, e eu comecei a querer experimentar disso também. Foi tudo muito rápido, um processo muito rápido. Conheci o cigarro, conheci a bebida, e logo em seguida comecei a conhecer a droga também. Nunca gostei de maconha, experimentei por 2 vezes, e não gostei de ter ficado muito louco, né? De ter experimentado aquilo. Passado algum tempo eu comecei a utilizar da cocaína, e essa sim me prendeu, essa sim começou a destruir a minha vida. Foi pouco tempo para me viciar, pouco tempo para poder me ver afundado nessa espécie de droga, mas pela misericórdia e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele decidiu trazer a minha vida de volta. Me lembro muito bem que um dia eu estava já afundado no vício da droga, já não conseguindo mais ficar sem ela. Me lembro muito bem que eu fui trabalhava numa gráfica, e um amigo meu me convidou para um culto no lar. Ele me convidou apenas para ir com ele nesse culto no lar. E eu disse para ele: se você for me buscar, eu vou junto com você. Eu lembro que ele foi, ele não tinha carro nem moto, ele foi com uma bicicleta apenas, eu fui acompanhando ele do lado dele. Ele falou: cara, eu vou porque você tem que conhecer esse lugar, você tem que ir lá junto comigo. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse lugar, havia um pastor Ricardo, uma bênção. Ele estava ministrando, e o tema daquela campanha que ele estava fazendo naquele lá era Jeremias 33:3 e Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos. E ele dizia assim: poderão esses ossos ter vida novamente? E o versículo diz: Senhor Deus, Tu sabes se pode ou não. A minha vida estava daquele jeito, como um vale de ossos secos, literalmente. Mas Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas que ainda vão acontecer, coisas grandes que você não conhece. E quando eu cheguei naquele lugar com a minha vida totalmente destruída, afundada em drogas, afundada na bebida, afundada no vício do cigarro, Jesus decidiu naquela noite me arrancar das mãos do diabo e me trazer de volta para a sua maravilhosa luz. O tema daquela campanha mexeu comigo, e aquele homem começou a pregar em cima desse capítulo de Ezequiel 37. E enquanto ele pregava, eu via a minha vida na fala dele. Eu via que tudo aquilo que ele falava era o que eu estava vivendo. Até ele começar a falar de coisas que só eu e Deus conhecia, só coisas que só eu e Deus sabia. Ele começou a falar de situações a qual somente Deus poderia estar me vendo naquele momento. Noites a qual eu chegava, noites a qual eu estava muito louco, e eu não conseguia dormir. E ele falava assim: até o seu descanso é precioso para Deus. Eu falava: como ele sabe que eu não consigo descansar? Então ele começou a falar coisas que só eu e Deus sabia. No momento que aquele homem falou: tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, eu fui o primeiro a levantar a minha mão e dizer: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E desde aquele dia Jesus tem mantido a minha vida firme, constante na presença dele, e eu guerreio todos os dias para permanecer dessa mesma forma, porque sei de onde Jesus me arrancou e sei muito bem do valor
a qual Ele deu a minha vida. O sangue dele é muito precioso para mim. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês.